quais itens eu preciso para começar a vender lá dentro da Shopee. E eu sou a Shea e eu faço vendas através da Shopee. Quais são os itens que eu uso na minha loja para conseguir estar fazendo as vendas, né? O que eu preciso para poder fazer as entregas, o que eu preciso para fazer as vendas na minha loja. E se eu não tiver esses itens, é impossível você conseguir fazer venda aí na sua loja, fazer as entregas, tá? Então são itens muito básicos que a gente precisa ter na nossa loja para poder iniciar as vendas online. Seja na Shopee, no Mercado Livre, em qualquer marketplace. Todos os itens que eu vou passar aqui são necessários para você poder iniciar a sua loja online. Você consegue adquirir esses itens aí por um preço muito baixo lá dentro da própria Shopee mesmo, tá? Vamos lá para o primeiro item. Vocês perguntam demais qual é a impressora térmica que eu utilizo para fazer a impressão das etiquetas da minha loja online lá na Shopee, tá? E eu uso essa impressora aqui. Ela foi a impressora mais barata que eu encontrei, tá? Eu fiz uma pesquisa. Eu comprei ela uns 2, 3 meses atrás. Acho que tem uns 3 meses atrás que eu comprei ela. Então eu comprei ela bem antes de fazer minha primeira venda lá na Shopee, tá? Então foi a que eu encontrei mais em conta. Ela é da marca Knup, tá? É IM600, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, ela é a Knup IM600, tá? Essa que é a marca dela. E essa impressora aqui, ela é muito boa para quem tá começando. Ela tem um valor mais em conta do que as outras impressoras térmicas, tá? Ela imprime muito bem, porém ela é mais para quem tá começando e não tem tantas etiquetas para imprimir. Porque quem tem uma loja muito maior precisa de uma impressora que seja muito mais rápida e que tenha uma qualidade muito melhor também, porque às vezes essa aqui ela pode dar uma pequena falhada, tá? Não vou mentir, mas ela é muito boa e me ajuda demais. Todas as minhas etiquetas eu imprimo nela, tá? Então ela é muito boa para quem tá começando e pelo custo-benefício dela também. Eu gostei bastante, ela é uma impressora super levinha, tá? E ela não é difícil também de configurar. Um vídeo no YouTube de como instalar essa impressora que eu encontrei e consegui fazer sozinha, tá? Então assim, não é difícil, se eu conseguir você consegue também. Então eu super indico essa impressora aqui que ela é bem em conta e ela é muito boa pra quem tá começando. E aqui também vocês me perguntam demais a etiqueta, né? A etiqueta que eu utilizo pra fazer a impressão né, lá da minha loja online, as minhas etiquetas. Então, o papel que eu utilizo é esse aqui, ele vem nesse bloco assim, tá? Não é em rolo. Assim eu acho muito mais prático na hora da impressão. Então, eu comprei, foi a primeira compra que eu fiz de etiqueta, eu comprei 500, tá? Então, eu já usei bastante e ainda tem muita coisa aqui. Então, compensa bastante comprar em grande quantidade, tá? Porque você vai usar daí por um bom tempo e não vai precisar ficar comprando mais. Então, eu super indico. Essa aqui eu utilizo uma folha só por cada pedido que eu faço. Então, eu não preciso utilizar duas dessa aqui. Muitas pessoas utilizam 2 folhas por pedido, né? 2 folhas, porque daí imprime a etiqueta e imprime a declaração de conteúdo. Eu uso o site da Upseller, eu também vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá e usar o Upseller, porque assim, é uma mão na roda, tá? No site da Upseller você consegue configurar a impressão da sua etiqueta e usar apenas uma. Então ela vai imprimir a declaração junto com a etiqueta no mesmo papel. Então você vai economizar demais e aí você vai usar apenas um papelzinho só por cada pedido, tá? Então eu super indico vocês irem lá e usar o site da Upseller para configurar tudo da sua loja, tá bom? Bom, gente, um item aí que é importante se você puder ter para iniciar a sua loja é um computador, tá? Eu utilizo o notebook, que é esse aqui. Ele é um notebook que eu tenho há muito tempo, eu não comprei para começar a loja online, tá? Eu tenho ele há, tipo, uns 4, 5 anos, eu tenho esse notebook aqui. Então, ele já me serve demais, tá? Por que é importante você ter um computador, se você puder? No computador você consegue estar configurando melhor sua loja, você consegue estar otimizando com mais facilidade, você consegue imprimir as etiquetas com mais facilidade também, tá? Inclusive na hora que você for usar o Upseller ou você for colocar a sua impressora, você vai precisar de um computador. E ajuda demais, tá? Muito mais prático, tá bom? O seu dia a dia. No começo, se você não
tiver como ter um computador, não tem problema. Você pode fazer tudo aí pelo seu celular, tá bom? Não tem problema. Mas conforme você começar a ter mais vendas, é bom que você invista em um computador, tá? Porque vai melhorar aí a rapidez do seu processo nas vendas da sua loja online. Então, ter um computador aí é muito importante, tá? Mas se caso você não conseguir ter no começo, não tem problema. Eu tive uma loja online há uns 6 anos atrás, na Shopee também, tá? Então, eu não tinha computador, eu fazia tudo pelo meu celular. E sobre impressão de etiqueta, se você não puder também ter uma impressora aí no início, não tem problema. Todas as etiquetas eu sempre ia numa gráfica para imprimir, tá? Eu mandava a etiqueta pelo WhatsApp deles e eles imprimiam a etiqueta para mim, tá? Só que daí ela não é aquela etiqueta colante, ela vai ser impressa num papel sulfite, né? Você vai recortar e colar com fita ao redor ali no seu pacotinho. Então assim, no começo tudo tem solução, tá? Não precisa de achar que precisa de uma impressora ou achar que precisa de um computador para poder iniciar a sua loja. Não deixe isso te parar, tá bom? Bom, agora vamos para a parte de embalagem, tá? A embalagem ela é a mais importante de tudo, tirando a etiqueta, claro, para você fazer o envio do seu produto. Por quê? Você precisa de uma embalagem para poder colocar o seu produto dentro e enviar com mais segurança para o seu cliente, tá? Então, vamos lá. Eu utilizo esses plastiquinhos transparentes aqui, porque tem um produto que eu vendo que ele é um produto muito sensível, tá? Então qualquer coisa ele pode enroscar ou algo assim. Então para não acontecer, eu deixo todos eles aqui dentro. E aí eles até tem esses numerozinhos aqui, ó, que eu deixo pra... foi uma coisa que eu fiz agora recente, que tá me ajudando muito na questão de eu arrumar o meu estoque, tá? Então, na hora de eu embalar, eu já embalo a quantidade certa aqui dentro. E aí eu só verifico a quantidade que a pessoa comprou e embalo. E ele já vem nesse saquinho. Porém, tem outros produtos que não é necessário, tá? Então, nem tudo você vai precisar ficar usando alguma coisa para embalar, assim, o seu produto. Tudo vai depender do que você vende, tá? Mas tô mostrando aqui porque é o que eu uso em um dos meus produtos da minha loja online lá na Shopee, tá? Tirando os saquinhos transparentes, você vai precisar de um saco de segurança para poder enviar os seus produtos. Então, você vai colocar o produto aqui dentro, vai fechar e vai fazer o envio. Provavelmente você já viu desse saquinho aí, né? Em muito lugar, a maioria dos empreendedores usam saquinho de segurança para fazer os envios, tá? Tudo vai depender também do produto que você utiliza, é claro, porque tem produtos que são mais frágeis. Então, por exemplo, se você vende uma caneca, aquelas que é tipo porcelana, né? Você não vai conseguir enviar num saquinho assim, tá? Não dá nem pra arriscar. Você vai precisar de uma caixa. Então, aí você vai ter que investir numa caixa de papelão. Eu não utilizo caixa aqui na minha loja porque não tem necessidade. Os meus produtos são pequenininhos, não são produtos frágeis, tá? Eles já vão muito bem embalados aqui dentro desse saquinho. Mas se você vende algum produto aí que é mais frágil, você vai precisar de caixa, tá? E aí você vai ter que dar uma pesquisada em relação a isso, porque não tem como eu vir falar com mais propriedade sobre as caixas, porque eu não utilizo na minha loja e eu nunca utilizei para fazer venda online, tá? Sempre foi esses saquinhos aqui, tá? O saco de segurança, tudo vai depender do produto que você vende também, tá? Existem vários tamanhos. Então eu tenho esse tamanho maior aqui, tá? Que ele é o 30 por 40. Esse é o maiorzão, é quando eu preciso usar mandar alguma coisa em muita quantidade. Então eu gosto de ter esse maior aqui. O outro que eu tenho é esse aqui, que vocês podem ver que ele é um pouquinho menor, tá? É esse aqui. Ele é o 20 por 30, tá? Ele é 20 por 30. Então esse aqui eu uso bastante também, tá? Ele é quando tem um pedido médio aí, então eu gosto de usar bastante esse aqui, desse tamanho. E aí tem o menorzinho, então eu também tenho esse tamanho aqui que é o menor. Ele é o 15 por 20, tá? Esse aqui é o 15 por 20, esse aqui é o que eu mais uso, tá? Esse menorzinho aqui, porque os meus produtos são pequenos. Eu tenho 2 lojas na Shopee, então em uma loja o meu produto ele é pequeno, tá? E na outra loja, a maioria pede uma quantidade um pouco menor. Então, eu sempre utilizo essa aqui, é a que eu mais uso, tá?
E quanto menorzinha for, mais barato ela é, tá bom? Eu indico vocês também comprarem esse daqui em uma boa quantidade, porque vocês não vão precisar ficar fazendo reposição de saco toda vez. Então você vai ter aí uma quantidade por bastante tempo. Eu comprei 100 desse, tá? Cada tamanho eu comprei 100. E se eu não me engano, o menorzinho aqui eu paguei R$14 e vem 100. Então, assim, vale super a pena, tá? O seu gasto aí não vai ser tão alto. Então, é um investimento bom para você conseguir fazer uma entrega legal aí para o seu cliente. Gente, os itens mais importantes que você precisa para ter aí na sua loja online e começar a fazer as suas vendas são esses que eu passei aqui pra vocês, tá? Bom, agora que eu já finalizei, já falei todos os itens que eu utilizo aqui na minha loja, tá? Agora você já consegue tá dando uma pesquisada aí, né? E investindo nesses produtos para poder começar aí a sua loja online. O importante é você começar com o que você tem. A mesma coisa sobre impressora. Se você não puder investir numa impressora no começo, também não tem problema. Você pode ir até uma gráfica, imprimir a sua declaração de conteúdo, imprimir a sua etiqueta e colar aí com a fita crepe, tá? Na embalagem do seu produto. Tá? Então eu já vou deixar tudo aqui na descrição para facilitar a vida de vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Porque isso vai me ajudar demais e também você não vai perder os próximos vídeos e de deixar o like aqui nesse vídeo, lógico, porque o seu like eu vou entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo e eu vou continuar trazendo vídeos aqui pro YouTube, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.